A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de Bacharel em Teologia. E este é o segundo AVA da aula dupla 2, na segunda parte da aula 3. Nesta aula dupla, nós estamos a tratar acerca dos 5 métodos da apologética, segundo a proposta do Dr. Stephen B. Cover, que escreveu no seu livro 5 Visões de Apologética. Está em inglês, Five Views on Apologetics. Você pode até adquirir esse livro e fazer um estudo mais abrangente. Se você colocar na internet, você verá que é um dos assuntos mais abordados dentro da metodologia da apologética. Esses 5 métodos são o método clássico, o método evidencial, o método do caso cumulativo, o método pressuposicional e o método da epistemologia reformada. Está aí o endereço e você pode até entrar na internet e ver um pouco mais sobre esses 5 métodos que o Dr. Covan propõe. E, é claro, ele segue, se você for fazer uma análise, né, como se houvesse não um crescimento, né, mas a questão histórica da metodologia apologética. Quer dizer, de acordo com a mudança da sociedade, a igreja foi também mudando os seus métodos. E hoje, assim como no passado, você pode utilizar qualquer um dos 5, né? Apesar de que a tendência é o método mais atual estar mais contextualizado com a realidade do que chamamos hoje de mundo pós-moderno. Mas nós já falamos do método clássico, vamos agora entrar no método evidencial nesta AVA. Então vamos lá, o método evidencial. O método evidencial é parecido com o método clássico, exceto na resolução do problema com respeito ao valor dos milagres, como evidência. Então aqui há um acréscimo, não só a evidência natural, mas também evidências sobrenaturais. Esse é o aspecto mais interessante desse método e que também é considerado porque, por exemplo, se alguém chega e fala que Deus cura, isso é uma proposta interessante, mas você tem que ver alguém sendo curado. Quando você vê alguém sendo curado, vira uma evidência. É praticamente uma prova, né? Então, o evidencialismo, como método apologético, pode ser caracterizado como uma abordagem de um passo. Ou seja, os milagres não pressupõem a existência de Deus, como afirmam a maioria dos apologistas clássicos contemporâneos, mas podem servir como um tipo de evidência a favor da existência de Deus. Então, o milagre seria uma evidência, assim como outras evidências podem ser a prova de alguma verdade. Essa é a proposta do método evidencial. Esse método é bastante eclético em seu uso de várias evidências, positivas e críticas negativas, utilizando tanto argumentos filosóficos como históricos. Todavia, ele tende a se focar primariamente na legitimidade de acumular vários argumentos históricos e outros argumentos que sejam indutivos em favor da verdade do cristianismo. Né? Então, é uma busca como que buscasse em vários lugares as evidências, né? E não só no aspecto natural, né, que é da teologia natural, que é o caso do clássico, mas buscando mais evidências, não só as naturais, mas até mesmo as sobrenaturais, né? Nós temos como defensores do evidencialismo Gary Habermas, que inclusive é um teólogo que tem muito material, né, na atualidade, John V. Montgomery, Clark Pinnock
e Wolfhard Pannenberg. Então está aí alguns nomes, como eu tenho falado, se você puder até depois parar e ver nome a nome para conhecer quem é essa pessoa, é interessante. Mas eles são os defensores mais conhecidos, né, teoristas do evidencialismo. Nós entramos aqui num aspecto interessante sobre a questão da evidência, que é uma grande discussão dentro desse método, que é a questão da prova vezes a evidência. Então, aqui é um aspecto que precisa de ser analisado quando se considera o método evidencialista, né? Prova e evidência. Por quê? Veja, a prova e evidência não são sinônimos. Isso é um fato. Ao contrário do que muita gente pensa. A tradução de evidência não é evidência, mas sim prova. Evidência, em português, significa aquilo que é claro, inequívoco, muito visível, incontestável. A prova, muito diferentemente, é um meio de demonstrar que um fato é verdadeiro. Então, uma evidência, teoricamente, não é uma prova, mas a prova, ela advém de uma evidência, né? Então, começa-se a buscar a prova de uma evidência, né? Para se perceber a prova, tem que se perceber a evidência. Mas aí vem essa questão do método evidencial. Por quê? Se a evidência não é uma prova, então será que a evidência pode ser considerada, do ponto de vista lógico, né, da apologética, numa proposta, por exemplo, de discussão dentro de uma academia, né? Ela pode ser considerada? Porque, veja, dentro do ambiente da proposta clássica, que seria uma discussão num ambiente mais de grupo, numa pregação, não naquele ambiente tão científico como nos dias atuais, se nós considerarmos os tempos mais antigos, né? A evidência ela se torna muito forte, né? Porque não tem-se como trazer provas. Então a evidência é sem dúvida a prova mais clara de uma afirmação ou de uma crença, como por exemplo que Deus existe, ou que Jesus é Deus, ou que a Bíblia é a verdade. Existem muitas evidências, né? Então para muitos a evidência é o suficiente. É por isso que o método evidencial é muito próximo do clássico e na verdade ele é historicamente a continuidade do método clássico, né? Então a igreja começou com o método clássico e ele prosseguiu, né, dentro dessa proposta da teologia natural ou do naturalismo com a ideia também da evidência, como também uma proposta de uma prova. Até porque a prova do método clássico também é uma evidência, se você for considerar filosoficamente dizendo, né? Agora, aí vem uma afirmação interessante que a gente pode acrescer aqui, é que Deus não quer uma fé cega. Isso é um fato, né? A Bíblia até fala que o nosso culto deve ser um culto racional. Ele quer que você tenha fé baseado em evidências sólidas. Então veja aí a ideia, né, proposta dentro desse método, né, que é, Deus diz, lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Essa é da tradução da NVI. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então essa é uma frase, vamos dizer assim, que se torna forte para o método evidencial, né? Que você pode colocar à prova todas as coisas, né? Então, se você põe à prova, você está buscando o quê? A evidência. Você deve provar a origem divina e a autenticidade e precisão da Bíblia. Então, o método evidencial, é claro, ele não vai contra a fé, mas ele busca nas evidências a prova da fé. Então, para os evidencialistas, a evidência é uma prova, né? Então seria esse um ponto principal, né? Você colocaria evidência igual a prova.
Mas do ponto de vista da linguística, não é. Do ponto de vista da ciência, não é. Agora, o fato é que existem alguns pontos que são apresentados pela fé que talvez não tenham como provar. Sempre estarão no ambiente da fé. E estando no ambiente da fé, só haverão evidências. Nunca haverão, de fato, provas. Como, por exemplo, a existência de Deus. É mais uma evidência do que uma prova, né? Porque ninguém pegou em Deus, ou nem viu a Deus, né? A não ser que alguém tenha tido algum tipo de experiência pessoal, né? Individual, aí é outro caso. Mas ele também não pode provar por quê? Porque ele não pode filmar, ele não pode gravar, ele não pode trazer a prova. Surge aí uma pergunta: e se uma evidência vier contrariando a Bíblia? Como é que ficaria, então, dentro dessa proposta do método evidencial? Em que nós iremos crer? Na Bíblia ou na evidência? Então, aqui surge um problema sério dentro da proposta do evidencial. Na verdade, esse problema também é do método clássico, né? Quando se busca na teologia natural a prova da existência de Deus ou de Cristo, ou mesmo da Trindade, por exemplo, a Trindade. A Trindade é algo que, teoricamente, não é racional. Como pode ser três em um? Aí alguém vai falar, mas o homem também é espírito, alma e corpo. Sim, isso é uma evidência, mas não é uma prova, né? Então, aí entra esses aspectos. Agora, dentro dessa pergunta, né, em quem nós iríamos crer, na Bíblia ou na evidência, eu continuo dentro desse raciocínio e falo, ou a evidência só é uma prova quando ela se harmoniza com a Bíblia. Então, aí é um aspecto a ser considerado, né? Aí entra a fé. Se a Bíblia é a verdade e aparece alguma evidência que não comprova ou que diz, que faz, né, que é contra aquilo que a Bíblia afirma, então talvez essa evidência ela é algo que não é algo evidencial, que pode ser considerado. Então, na verdade, seria uma percepção errada da verdade, né? Então, aqui entra, é claro, um ambiente bem filosófico de análise, mas que fica a você analisar. Então, nós temos aí mais um método, né? Terminando agora essa AVA, nós falamos do método clássico na AVA anterior, falamos agora do método evidencial e vamos falar agora na próxima AVA do método do caso cumulativo. E, inclusive, estaremos a terminar mais uma aula, né? E depois, na outra aula, mas ainda nessa aula dupla, nós vamos falar do método pressuposicional e do método da epistemologia reformada. Amém? Cada aluno deve prestar atenção desse material, lembrando que você tem os fascículos, né, que o seu professor vai oferecer. O fascículo normalmente é a apresentação, mas ele também pode orientar que você leia o livro de Covan, né? Então faça aquilo que o professor orienta e não se esqueça de que se você está fazendo uma disciplina, seja no método intensivo, seja no método modular, ou qualquer outro método que a Logos venha a ter, por exemplo, um presencial, e utilize desse material, você tem que fazer os seus trabalhos, você tem que fazer sua leitura, você tem que ver se tiver as VAS também, ok? Então que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Apologética Cristã, e você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Continue a ver a próxima AVA e vamos fazer os 5 métodos que Covan, né, nos propôs, dentro de uma proposta histórica de um crescimento metodológico da apologética cristã. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.